Olá, sejam bem-vindos para mais um tema da nossa série de estudos e neste momento trabalhando sobre os livros poéticos, ainda falando sobre o livro de Jó e hoje com uma pergunta. Jó, ele em debate com seus amigos, não exatamente um debate, mas um questionar, onde os amigos tentam convencer Jó de algum pecado, de alguma coisa que ele houvesse feito e por isso estava sofrendo as consequências, e Jó sempre na defensiva, mostrando que ele não havia cometido nenhum delito. Ele expressa sua vontade, quem sabe, de se apresentar diante de Deus, poder falar com Deus. E finalmente Deus então se apresenta a Jó de uma maneira inesperada e faz perguntas a Jó. Onde estavas? Começa com esse questionamento. Vamos conversar um pouco. Eu quero convidar você, a partir do capítulo 38 do livro de Jó. O título aqui desse capítulo já diz que o Senhor convence a Jó de ignorância. Então não está falando como esse Jó de pecado, mas de ignorância, de algo que ele não conhecia, que estava além do seu conhecimento. Então diz que depois disso, depois de, quem sabe, Jó se debater com seus três amigos inicialmente, ele faz Bildade, Zofar e por último também Eliú, um mais jovem, mas também eloquente, querendo mostrar que todos os outros estavam errados, que ele, quem sabe, estava certo nas suas ideias. Depois de tudo isso, o Senhor, do meio de um redemoinho, apareceu a Jó, ou respondeu a Jó. Capítulo 38, versículo 1. Versículo 2 agora, começa algumas perguntas. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então percebe que Deus, ele se apresenta para Jó, ele responde a Jó de um redemoinho, e ele diz, quem é este que está obscurecendo os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ele está falando de Jó como um pecador impenitente, mas como alguém que não tem conhecimento, ou palavras sem conhecimento, ou pelo menos daquilo que Jó estava se tratando. O verso 3 agora Deus fala, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntei, ou eu te perguntarei, e tu me farás saber. Tu vai me responder agora. Você fez muitas perguntas, questionamentos, e agora eu também vou começar a te perguntar. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tem entendimento, se tem conhecimento. Onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Aqui ainda no versículo 5, ele fala, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Versículo, final do versículo 5, ou quem estendeu sobre ele o cordel, ou o barbante, ou a corda para medir? Versículo 6, sobre que estão fundadas as suas bases, isso em relação à terra? Ou quem lhe assentou a pedra angular, a pedra de esquina? Me responde, Jó, onde você estava? Quem fez tudo isso? Versículo 7 nos remete, quem sabe, à criação, mas até mesmo antes da criação, quando diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Onde então você estava quando eu compunha os fundamentos da terra, quando, quem sabe, os anjos a contemplar a criação, o Criador a criar todas as coisas? Onde você estava? O versículo 8, ou quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu da madre, ou quando ele é gerado, quando ele passa a existir? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Onde você estava? Aqui ainda o versículo 10, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, Deus, ele apresenta agora no capítulo 38, depois de tanto debate, tanta conversa entre Jó e seus amigos, Jó mostrando a sua inocência, os amigos de Jó querendo convencê-lo de que ele estava errado, havia cometido, quem sabe, algum delito, algum pecado. E aqui, então, Deus faz essas perguntas a Jó. Onde você estava? Começando ali pela criação. Seguindo um pouco a mais, eu vou avançar, você pode ler com calma, caso queira, não somente esse capítulo, mas todo o livro é recomendado. Versículo 21 diz assim, tu o sabes,
porque neste tempo era nascido, como se fosse agora com um tom de ironia. Era nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Eu até tenho um estudo sobre isso, falando sobre o Armagedon, primeira e segunda fase, primeiro e segundo momento, onde é mencionado ele fala, entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, como se fosse um arsenal de guerra determinado, aguardando para o tempo do fim, para o momento após o fechamento da porta da graça, quando o Senhor por fim se levantará. Está escrito também em Daniel capítulo 12, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelo filho do seu povo, ou pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Diz que a terra vai estar assolada e vazia, vai ser destruída, os seus moradores e tudo. Claro, os moradores, aqueles que não se arrependerem, não aceitarem Cristo. E ele continua ainda. Vou saltar um pouco mais para o versículo 31, ele pergunta: ou poderás tu atar as cadeias do sete extremos, ou soltar os laços do óleo, ou fazer aparecer o signo do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Então percebe que agora o Senhor, não somente do contexto ali da criação, mas levando para, não somente da terra, limitada da terra, mas para um complexo maior do universo. Ele fala aqui das constelações, estrelas. Você pode falar para mim sobre isso? Como foi que surgiu? Como aconteceu? Você pode falar as ordenanças ou a influência disso sobre a terra? E Deus continua nas suas argumentações. Onde estavas? Prosseguindo ainda, o capítulo 40, o Senhor, mais uma vez, versículo 6 em diante, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Então, eu percebo, nessa série de estudos que estou fazendo, de que o problema em relação a Jó não é que houvesse talvez um pecado manifesto, algo que ele fizesse ali, mas é justamente o que o Senhor menciona, de não conhecer, de não ter conhecimento, ou de pensar que recebe bênção somente aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, e os males aqueles que, pelo contrário, está também desobedecendo ao Senhor. E aqui é mostrado para nós que há uma bênção natural, e o Senhor, Jesus até fala, faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, a chuva também cai. Então é uma bênção natural que todas as pessoas se beneficiam. E infelizmente, por causa do pecado, também podemos sofrer consequências mesmo estando em harmonia com o Senhor, ou vivendo uma vida justa diante dele, assim como no caso de Jó. Lá diz que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Então o Senhor fala para ele: você vai acaso anular de fato o meu juízo e me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou pode trovejar como vós, como ele faz? Ele então desafia Jó. Versículo 10, orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira, atenta para todo soberbo e abate, olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar. Então faça isso, se você o pode. Avançando um pouco mais, fechando aqui já o pensamento, o Senhor leva mais uma vez Jó, perguntando sobre, até mesmo em relação à natureza. Você pode, por acaso, alimentar quando os filhos dos leões clamam de fome e ali cuidar? As crias das cabras monteses, o período de gestação, pode numerar a quantidade de areia na praia do mar, ou com odres a juntar ali todas as gotas, os orvalhos que caem do céu. E ele trabalha com toda essa complexidade do que há na terra, no céu, no mar, em todo o universo. Como o próprio salmista ele menciona no Salmo 19, aqui fechando nosso pensamento, que os céus proclamam a glória
de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela a sabedoria, outro dia, uma noite a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes até os confins da terra. Com esta pergunta, onde estavas? Não porque talvez eu e você não tenhamos todas as respostas, não conhecemos todas as coisas, mas devemos nos submeter àquele que conhece tudo, nos entregarmos a Ele, confiar no Senhor, pedir direcionamento. Jó, então, ele reconhece. No nosso próximo estudo, vamos falar sobre isso, fechando já a ideia sobre o livro de Jó, uma ideia breve e resumida, onde ele fala, o meu Redentor vive. Se eu ponho a minha mão na boca porque eu falei de coisas que eu não conhecia, talvez também pode acontecer na sua e na minha vida, de nós nos questionarmos, perguntarmos, por que, Senhor? Talvez não tenhamos todas as respostas aqui, mas o Senhor, Ele está no controle, guiará e nos direcionar, vai nos direcionar as fontes das águas da vida para termos as respostas certas, quem sabe no momento certo, o que for da vontade do Senhor. Se não aqui, quem sabe, e aí tem um ponto que nós colocamos, os 1000 anos, milênio, férias no céu, onde vai haver ali respostas a muitos questionamentos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amorável Pai, graças te rendemos pelo cuidado e a proteção. Nos ajude este dia a entender a Tua palavra e o Senhor também nos trazer respostas aos nossos questionamentos, como também o Senhor perguntou a Jó, onde estavas? Muitas vezes nós não conhecemos, não entendemos, mas que venhamos confiar, entregar tudo em Tuas mãos. Assim como está escrito na carta de Pedro, lançando sobre Ele, sobre o Senhor, todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Cristo.